passado de símbolos destruídos. Hoje, os símbolos estão proibidos. A imaginação, função criadora de razão, morreu exângue nos últimos partos da mãe. A inflação das palavras é maior que a das moedas. Todos os evangelhos tornaram-se apócrifos. Esse é o salário de 2 milênios de adulteração sádica e minuciosa, do ensino espiritual de Jesus de Nazaré. Há homens de gênio, ninguém pode negá-lo, mesmo em meio às loucuras atuais. Os homens de gênio revolucionam a história. Muitos deles foram considerados como deuses. Essa é a técnica inconsciente de neutralizá-los, de afastar os pastores do rebanho. Conferir a alguém a divindade na terra, é neutralizá-lo. Jesus de Nazaré não foi um deus, mas um gênio. Sua divindade não estava e não está nos bálsamos com que o ungiram no mundo, antes e depois da morte. Estava e está, na grandeza e na profundidade da sua visão do futuro, do seu conhecimento absoluto da natureza humana. Os gênios, como demonstraram Frederic Mies, Henri Sidgwick e Edmond Tournay, em A Personalidade Humana, não são deuses mitológicos nem deuses astronautas, mas criaturas humanas que desenvolveram suas potencialidades em alto grau. São arquétipos reais, modelos vivos do que todos nós poderemos ser, se orientarmos a nossa conduta pelo padrão flexível que eles nos oferecem. Mas a nossa miopia espiritual nos leva a esquematizar esses padrões luminosos em dogmáticas ossificadas. Não há exemplo maior e mais chocante dessa esquematização do que o crucifixo. Toda a leveza do espírito, toda a sutileza dos conceitos, toda a labilidade da razão, se sedimentam nas duras e opacas representações materiais. Por isso, os hebreus perceberam que Deus não podia ser figurado por mãos humanas. Zoroastro indicou o fogo como única representação possível da divindade e até mesmo a deusa Vesta reduziu o seu culto a uma chama permanente na ara do templo vazio, onde as vistas silenciosas velavam pela sua pureza. A alegação de que dessa maneira negamos a divindade de Jesus procede do sectarismo arrogante, que se considera infalível em suas decisões e em seus conceitos. O conceito de divindade não se restringe a uma fórmula supostamente sagrada. Um espírito que, por sua evolução espiritual, supera a condição humana, diviniza-se. E como se poderia considerar Deus a um homem histórico, que se dizia filho de Deus como todos nós e acentuava ao mesmo tempo a sua condição de filho do homem? As pesquisas de Mies, Sidgwick e Tournay revelaram a dinâmica divina da intuição genial. A consciência subliminar guarda toda a riqueza das experiências e conquistas das existências anteriores do ser, no plano espiritual e no plano existencial. É a consciência destinada a funcionar após a morte. A consciência supraliminar se forma nas relações de cada existência e se aplica à vida terrena. Mas, como já vimos, o psiquismo é uno e existe sempre a relação entre as duas consciências. Basta o cintilar de uma ideia na consciência supraliminar para atrair ao seu plano o arquétipo oculto nas profundezas da consciência subliminar. A permeabilidade do limiar da consciência, dessa linha divisória que separa o passado do momento presente, permite a dinamização da mente atual pelas riquezas submersas de vivências anteriores. Assim, genialidade e divindade são fases distintas da evolução humana. O gênio traz o seu lastro, o ser divino é a atualização pura, desprovido de lastros ocultos, não sujeito à mecânica dos corpos carnais, onde a hierarquia das instâncias psicológicas da personalidade se alista às condições orgânicas de um processo fragmentário e relativo de percepção. Jesus de Nazaré, como demonstrou Kardec, só se mostrou como entidade super-humana após a ressurreição. Mas, assim mesmo, fez questão de mostrar que o seu corpo espiritual correspondia ao nosso, quer se ando na estrada de Emaús com os discípulos que não o haviam reconhecido, quer fazendo Tomé tocar em suas mãos materiais, as chagas da crucificação, o que levou todos a pensarem que ele ressuscitara em seu próprio corpo material. Qual a instituição terrena que teria saber e autoridade para classificá-lo como uma espécie de instância da personalidade divina? De onde veio essa autorização tardia, essa investidura divina?
Na era mitológica em que Jesus nasceu, a crença era imposta pela tradição e sob as ameaças supersticiosas. Não acreditar nos deuses era desafiá-los e ficar sujeito às suas represálias terríveis. Jesus não se utilizou desses métodos de coação, nem autorizou ninguém a usá-los. Não obstante, as igrejas que se formaram em seu nome não conseguiram livrar-se do clima da época. O credo que é absurdum, creio, mesmo que absurdo, foi instituído pela Igreja como uma forma típica de coação mitológica. E os que não aceitaram a eficácia dessa fórmula, apelando para os direitos da razão, foram racionalmente incinerados em vida, na pressuposição de que obteriam a glória da vida eterna. A divindade de Jesus tornou-se um tabu agressivo, origem de perseguições, maldições, torturas e mortes horripilantes. A razão, transformada em mito vingativo, sancionava os decretos desumanos. Jesus ensinou que pelos frutos se conhece a árvore. Uma lição simplória, digna de um camponês da era agrária e não de gênio ou um deus, mesmo mitológico. Não obstante, uma lição apropriada à época e que até hoje a nossa civilização não aprendeu. Em nosso século, Gandhi, que não era cristão, depois de ler o Sermão da Montanha, perguntou a um missionário inglês, na Índia, como se explicava a contradição entre os frutos do cristianismo em seu país e a árvore espiritual do Evangelho. A explicação não poderia ser dada pelo pastor, pois implicaria no aviltamento da razão, pelas instituições humanas que se fizeram, por conta própria, herdeiras do Mestre. Não há nenhuma possibilidade de se reajustar o cristianismo oficializado pelo Império Romano ao cristianismo espiritual de Jesus. A gigantesca estrutura da Igreja é o último resíduo do Império dos Césares. Só nos resta devolver a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. A presciência de Jesus confirma-se nesse momento crítico da evolução terrena. O cristianismo marginal, como viu Stanley Jones, é o único que se aproxima do cristianismo do Cristo. Mas o que Stanley Jones queria dizer por cristianismo marginal? Não seriam as numerosas seitas que enxameiam ao lado das igrejas católicas e protestantes, pois todas elas estão carregadas de heranças judaicas e pagãs. Lembrando declaração semelhante do reverendo Haraldur Nilsson, tradutor da Bíblia para o irlandês, em seu livro O Espiritismo e a Igreja, só podemos aplicar a expressão ao movimento espírita. Porque esse movimento livre não se converteu em igreja nem instituiu hierarquia clerical ou sacramentos em seu culto pneumático, dando continuidade natural ao culto apostólico. Além disso, o movimento espírita é o único a manter os princípios cristãos da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da encarnação natural de Jesus, da fé racional e assim por diante. Sobretudo, o princípio espírita da caridade, de amor ao próximo e socorro aos necessitados, sem qualquer discriminação ou exigência de tipo sectário, é o que mais aproxima esse movimento do cristianismo livre e sem compromissos mundanos, ensinado e exemplificado pelo Cristo. A ausência de resíduos mitológicos e mágicos, idolátricos e sincréticos, sob a orientação de uma doutrina racional e científica, dão ao movimento espírita a posição de único desenvolvimento possível do cristianismo primitivo. As objeções até agora levantadas contra essa posição decorrem de má fé ou ignorância. A mediunidade não é um resíduo mágico, mas a continuação esclarecida da tradição profética, o passe é a prática da imposição das mãos usada pelo Cristo e ensinada por ele aos apóstolos. A água fluídica se funda na teoria de absorção pela água de vibrações mentais. Todos esses processos, por sinal, estão hoje confirmados pelas pesquisas parapsicológicas dos fenômenos paranormais. O problema da existência dos espíritos e sua possibilidade de influir nas atividades humanas, tão combatido e ridicularizado, também já foi solucionado positivamente pelas investigações científicas de psi, particularmente no tocante aos fenômenos θ. O que para a ciência de ontem parecia simples alucinação, hoje constitui realidade comprovada em experiências de laboratório. Só as mentalidades rigidamente fechadas à investigação nesse campo, e por isso mesmo anticientíficas,
dominadas por preconceitos e idiosincrasias ou, como quer Remy de Chauvin, alérgicas ao futuro, tomam atitudes apaixonadas a respeito. Claro que não se pode impedir, no meio popular, a remanescência de resíduos supersticiosos nas práticas espíritas, mas isso se deve não só à ignorância do povo, como também, e principalmente, aos condicionamentos provindos dos meios religiosos tradicionais. No julgamento honesto da questão, esses condicionamentos não podem ser esquecidos, tanto mais que os espíritas, conscientes dos princípios de sua doutrina, são os primeiros a condená-los e denunciá-los, como influências estranhas e prejudiciais. Não é estranho que o povo, simples e desprovido de recursos culturais, não consiga entender o sentido de uma doutrina poderosamente irracional, cevado que foi, por milênios, na irracionalidade das bênçãos e maldições em nome de Deus. Mas é profundamente estranho que homens de cultura, acostumados ao raciocínio lógico e científico, ciosos de sua cultura universitária, continuem a ruminar incongruências e a digerir, à força de enzimas artificiais, alimentos deteriorados pelos séculos. Essas criaturas, dominadas por um infantilismo alimentar, devem sofrer de insuficiência cerebral episódica, quando se vêem diante de problemas relacionados com o tabu do sagrado. Tremem à simples visão de uma opa vermelha e o terror do pecado traumatiza lisamente. São os principais responsáveis pelo atraso do povo, ainda apegado a práticas mágicas e supersticiosas, nesta hora de profunda renovação dos valores culturais. O desconhecimento das questões religiosas pelo povo é perfeitamente justificável, quando sabemos que o povo esteve sempre alheio aos estudos especiais e secretos, reservados à formação do sacerdócio, intermediário exclusivo e divino entre os pobres de espírito e os magnatas da sabedoria absoluta. O povo foi sempre o rebanho, ameaçado em seus farrapos de ignorância pelos cajados de ouro dos pastores de Deus. Durante séculos, os homens do povo não tiveram sequer acesso à leitura dos textos evangélicos. Para evitar as interpretações perigosas, que geravam heresias capazes de levar multidões ululantes ao fogo eterno do inferno, os homens do povo só deviam ouvir as interpretações dos pastores dotados de sabedoria infusa e do terrível poder das maldições e das excomunhões irreversíveis. O cheiro de enxofre do diabo provocava desmaios nos castelos e nas choupanas, e as pegadas do caprípede marcavam os jardins da castelã e os trilhos do mato, que levavam a serviçal humilde e trêmula, que ia buscar a água pura da fonte. O terror do maligno se emparelhava com o temor de Deus. As criaturas lançadas na terra entre essas duas ameaças, igualmente apavorantes, carregam os seus traumas através das vidas sucessivas. O problema dos evangelhos tornou-se uma fonte inexaurível de lendas absurdas. Até hoje, a crença geral é a de que os chamados evangelhos apócrifos guardam segredos sobre a vida de Jesus que nunca serão revelados. Acredita-se que os evangelhos canônicos, os 4 evangelhos conhecidos, foram selecionados milagrosamente para serem divulgados. Não obstante, os evangelhos apócrifos nada mais são do que cópias posteriores, acrescidos de lendas ridículas e sem nenhum valor histórico. Era tamanha confusão no seio do povo, que o feitiço muitas vezes virava contra o feiticeiro. Às vésperas da era cósmica, quando os homens já pisaram o chão da lua, para espanto e pavor de tantas criaturas ingênuas, não é possível que homens de cultura superior e de inegável capacidade intelectual insistam na defesa de um acervo de erros e absurdos institucionalizados em nome de Deus. As reformas iniciadas no cristianismo oficial assustaram os fiéis, ao mesmo tempo provocaram reações nos clérigos leigos do meio universitário. Basta isso para se poder avaliar a deformação causada, não apenas no cristianismo, mas também nas mentes que se entregaram no passado a essa tarefa inglória. Não se pode querer sanar essa situação alarmante através de medidas drásticas. Não se cura em alguns dias, meses ou anos, um mal de milênios. Mas os homens carregados de responsabilidade cultural estão no dever inalienável de rever suas posições e tratar de reparar os males cometidos.
Justifica-se a ignorância do passado, mas não se pode justificar de maneira alguma a insistência, no presente, na sustentação desse clima de ignorância em torno de problemas fundamentais para toda a humanidade. A inteligência tem os seus deveres a cumprir, especialmente em momentos como este que estamos vivendo. Cristãos de todas as denominações religiosas, não encalhados no cais da traição à verdade, estão sendo chamados a realizar, com urgência, a revisão necessária do cristianismo, em defesa do Cristo traído e das multidões enganadas. E, além disso, em defesa e resguardo de suas próprias posições cristãs, porque as novas gerações que povoarão a nova terra e invadirão o novo céu do Apocalipse, não lhes perdoarão o erro fatal, cometido no passado e sustentado inexplicavelmente no presente. Jesus de Nazaré declarou certa vez, segundo relatam os evangelhos, que todo pecado será perdoado ao homem, menos o pecado contra o espírito. Não importa a interpretação que se tenha dado a essa advertência, nos tempos de ignorância e terror. O necessário, agora, é reparar esse pecado capital contra o Espírito do Senhor e do seu Evangelho. As pesquisas universitárias sobre as origens do cristianismo, realizadas por especialistas de competência e honestidade mundialmente reconhecidas, reuniram um acervo de provas necessárias à realização do grande empreendimento. Não são homens comprometidos com nenhuma seita ou religião cristã e com nenhuma posição antirreligiosa. Seus trabalhos exaustivos revelam a mais pura dedicação à verdade histórica. Não é possível desprezá-los sem graves consequências para o cristianismo, cuja missão maior corresponde precisamente a esta hora de transição da apavorante civilização tecnológica para a civilização do espírito. As dimensões do mundo se ampliam, ante as novas e revolucionárias descobertas científicas. Verdades milenarmente ocultas nos encaram neste momento com olhos expectantes. Não há expectação maior e mais apavorante do que a das vítimas soterradas no silêncio convencional dos milênios. Esta é a hora do juízo final, de todo um ciclo que os cúmplices e as testemunhas tenham a coragem de manifestar-se. 13. Matéria, mito e antimatéria. Na atual perspectiva científica, o cristianismo aparece, historicamente, como o postulado da ciência. Jesus de Nazaré postulou o conhecimento futuro de toda a realidade em que vivemos. Ensinou que essa realidade se estrutura em leis permanentes e invioláveis, que uma vez conhecidas, nos dariam o domínio do real. Se percebia os primeiros frêmitos da palingenesia, do nascimento de um novo mundo, como acentuou Guignebert, também anunciou a palingênese natural do morrer e renascer do homem, a estrutura cósmica das muitas moradas, as relações psicofísicas de alma e corpo, a flexibilidade da matéria considerada como densa e estática, a possibilidade de ação mental e psíquica sobre o corpo, a importância dos sentimentos e pensamentos no comportamento individual e social, o predomínio do espírito sobre o corpo e a existência do corpo espiritual, provando essa existência no ato da sua própria ressurreição. Sua posição não foi a de um místico apegado às esperanças do povo, mas a de um sábio que conhecia as leis da metamorfose universal das coisas e dos seres e nelas confiava. O seu ato de entrega à crucificação, à destruição da morte, para a ressurreição posterior, que de fato realizou-se, prova o seu conhecimento seguro e perfeito das leis psicobiofísicas, da realidade mitolizada pela ignorância do tempo. Sua previsão quanto à deturpação do seu ensino e a necessidade de seu restabelecimento futuro, e sua promessa de enviar no tempo devido o socorro espiritual para conduzir os homens a toda a verdade, demonstrava o seu conhecimento racional e seguro das leis da evolução natural e cultural. Renan, Guignebert e todos os pesquisadores que se colocaram entre ambos, em nosso tempo, não compreenderam a amplitude da sua visão científica e histórica do mundo, porque só em nossos dias, essa visão começaria a ser compreendida, graças à revolução científica da atualidade. Essa razão por que Guignebert entendeu que ele não se preocupava com o futuro longínquo. Mas foi fácil a Guignebert compreender que ele não pretendia fundar nenhuma igreja e nem mesmo reformar nenhuma religião,
Por isso ressaltava da lógica imediata da sua posição, que confirmava os anseios de transcendência humana, nas aspirações mal compreendidas e mitologizadas do povo judeu. Só o tempo poderia provar, como hoje prova, que a visão de Jesus não se restringia àquelas esperanças, mas a toda a verdade que iria surgir nos séculos posteriores ao seu ensino. A própria natureza do mito, que ele combatia, não poderia ser compreendida, sem o prévio e real conhecimento da natureza da matéria, que só agora se desvenda, pouco a pouco, aos olhos atônitos dos homens. Porque o mito, como dissemos, é um produto do real, quando vislumbrado apenas em sua manifestação superficial. As afirmações anteriores das grandes correntes espiritualistas, segundo as quais a matéria era ilusória, só convenciam os homens de tendência mística. Era necessária a prova científica dessa realidade, para que os homens em geral começassem a compreender o sentido dessas afirmações. A matéria, como havíamos até fins do século passado, era mito e não realidade. O homem real, vivendo o seu corpo material sobre a crosta sólida do planeta, morrendo e desaparecendo numa cova, nada tinha de real, era apenas uma criação imaginária, elaborada com os dados falsos dos nossos sentidos de percepção. E foi esse mito que os materialistas quiseram transformar na única realidade possível, menosprezando os que se recusavam a aceitá-lo. O mito da matéria, estranha entidade metafísica que subvertia a realidade e mostrava assim inteligente, ativo e dominador, como os mitos da Grécia e de Roma. Repudiando os deuses olímpicos, que eram figurações antropomórficas dos vários aspectos da natureza, os cientistas erigiam a matéria em Deus absoluta. Tudo procedia dela e sem ela nada existia. Daí a elevação do nosso sensório à categoria de medida do mundo, como quisera Protágoras, o sofista. O espírito foi simplesmente caracterizado como um epifenômeno produzido pelos misteriosos e inexplicáveis poderes da matéria. Essa inversão total da realidade é típica do processo mitológico, no esforço de racionalização do mundo. A razão, que era também definida como função cerebral, produzida pelas potências desconhecidas da caixa craniana, submetia-se à deusa matéria, usando os seus instrumentos de medida e peso para classificar o real e rejeitar o imaginário. Basta esse rápido apanhado para nos mostrar que são formas de interpretação do mundo. E a validade dessas interpretações depende do grau de aproximação ao real que elas revelem. Não havendo nenhuma possibilidade de avaliação desse grau, no momento em que a interpretação se impõe coletivamente, seja como mitologia ou como ciência, ela se converte na realidade possível daquele momento histórico. Mas, no futuro, quando o desenvolvimento da razão, na experiência, revelar as falhas e os enganos da interpretação, as revisões do conhecimento exigiram a reformulação da realidade suposta, em termos de atualização cultural. Jesus de Nazaré revelou o pleno conhecimento desse processo, como se vê na parábola evangélica do fermento que leveda a massa de farinha. De maneira mais positiva, esse conhecimento transparece da promessa de restabelecimento dos seus ensinos no futuro, quando permitissem o esclarecimento de princípios incompreendidos ou mal interpretados. A atividade de Jesus foi puramente didática e seus objetivos eram puramente éticos. Daí a razão por que Guignibert entendeu que ele não pretendia fundar nenhuma religião, nem reformar o judaísmo. A verdade histórica confirma a primeira assertiva, mas não a segunda, pois Jesus, operando no meio judaico, teria de reformular, como realmente o fez, muitos conceitos do judaísmo, destruindo alguns e formulando outros. Neste sentido ele foi, sem dúvida possível, um reformador do judaísmo. A história da Igreja primitiva mostra de sobejo, como se vê no livro de Atos, a ação reformadora de Jesus, através dos seus apóstolos e discípulos. E nem podia ser de outra maneira, pois se Jesus simplesmente endossasse a posição judaica, nada teria feito de novo, nenhuma aproximação da realidade teria sido feita por ele. O exame crítico das origens do cristianismo prova suficientemente que Jesus virou o judaísmo pelo avesso, ampliando a aliança a toda a humanidade,
com as devidas modificações de dogmas e preceitos. Como sempre acontece nas fases críticas da evolução humana, as forças retrógradas, manifestadas em Jerusalém, encontraram na Europa o campo propício à organização de sua resistência. Não se trata de uma premeditação ou providência individual ou de grupos, mas da ação natural da lei de inércia, do instinto de conservação. A queda de Roma, com a invasão dos bárbaros, permitiu a ascensão da Igreja e o desenvolvimento do sistema medieval, em que, por todo um milênio, completou-se a desfiguração de Jesus e a deturpação do cristianismo. William de Otey chamou a Idade Média de caldeirão. Nesse fervente caldeirão de paixões, ambições e loucuras, forjou-se a consciência do Ocidente, enquanto o Oriente tentava resistir em Bizâncio. Ainda hoje, encontramos nos intelectuais europeus constantes manifestações de uma nostalgia do milenário, dessa horripilante fase de estagnação turbulenta, em que o arbítrio e a arrogância do Império Morto se vestiu de púrpura para tentar deter a rota da história. Todos os formalismos pretensiosos, todas as disciplinas esmagadoras, todo o prestígio do sagrado, ali se mesclaram e se entrechocaram, numa aparência de unidade exterior que dava segurança aos que pactuavam com a volta a César. Desse chão fecundado pelo sangue dos inocentes e pelas lágrimas dos impotentes nasceu a floração bárbara das torturas e das matanças covardes, que se arrebentariam em frutos de destruição e morte, nas guerras mundiais do nosso tempo. É dessa amarga raiz que revelam estranha nostalgia intelectuais europeus, que sentem novamente a insegurança de suas posições e privilégios, nesta nova fase crítica da vida planetária. Os ideais gregos de um mundo estético e ético, harmonioso e perfeito, redespertados na Renascença, abriram as possibilidades de revisão dos valores antigos, para a reformulação de utopias como a da República de Platão, ao mesmo tempo em que os sonhos do individualismo ateniense e as aspirações jônicas da busca da verdade incitavam a ciência a romper os limites do mecanicismo autossuficiente. Abriram-se as entranhas misteriosas da matéria e nela se reencontrou o espírito. Deu-se então início à revisão total às ciências, num salto mortal às profundezas do infinitesimal e à essência do ser e à imensidade do cosmos. Os mitos morreram e a realidade se desdobrou em grandezas, até então inimagináveis. Foi esse o maior milagre do Cristo, produzido pelo poder do seu pensamento e da sua vontade, 2 milênios após a sua derrota aparente nas mãos dos algozes judeus e romanos. As atividades taumatúrgicas de Jesus, que os teólogos interpretaram como manifestações divinas e os cientistas contestaram como resíduos de baixa e antiga crendice popular, nada mais eram do que a parte prática do seu ensino, demonstrações ilustrativas das potencialidades do espírito. Hoje, todo o acervo tantas vezes injuriado e caluniado das pesquisas espíritas, bem como das ciências psíquicas que nasceram delas, da metapsíquica, e as conquistas científicas da metapsíquica e da parapsicologia, filhas confessas do Espiritismo, revelam-nos o sentido didático dos milagres de Jesus. E foram esses milagres, racionalmente opostos por Jesus aos prodígios e às trapaças dos antigos magos, que levaram os cientistas modernos a investigar corajosamente as potencialidades ocultas do homem. Kardec despojou os supostos milagres de sua aparência miraculosa. Para escândalo dos teólogos, clérigos e acadêmicos vestidos de pesados e ridículos fardões, Kardec exibiu o fato mediúnico em sua nudez total, como a verdade recém-saída do fundo do poço. E o fez apoiado na taumaturgia do Cristo, na comparação dos atos de Jesus com os fatos em voga no seu tempo. Os verdadeiros cientistas, assim desafiados, não recusaram o revide, que lhe deram em termos científicos, através de pesquisas sérias e profundas. Sua posição científica era incontestável. Suas armas eram a razão e a pesquisa. Em nome do Cristo, não por delegação de qualquer igreja, mas por consequência histórica, pela necessidade de ampliação do conhecimento, do restabelecimento da verdade no plano cultural, Kardec arrastou as ciências para os abismos que ela temia. Desfez-se o mito do milagre,
transformado em fenômeno científico. Reabriram-se as perspectivas do postulado cristão. Hoje, os princípios fundamentais do ensino de Jesus se integram na realidade científica. Superada a barreira dos preconceitos, os dogmas da ignorância entraram em falência irreversível. Assistimos agora a um espetáculo grotesco. Os clérigos cristãos aderem a Simão, o mago, empenhando-se numa batalha lucrativa, através de cursos e exibições de magia teatral, pagos a tanto por cabeça, na tentativa inútil de desmoralizar os cientistas e os avanços atuais de suas pesquisas. Apresentam-se como cientistas improvisados, com títulos que não possuem e nem podem possuir, pois suas próprias exibições de pelotiqueiros demonstram a sua incapacidade para compreender o assunto de que tratam, enquanto seu palavreado impróprio, suas explicações grosseiras e rebarbativas, sua absoluta falta de disciplina mental e de critério lógico, põem inevitavelmente à nu a sua insuficiência mental e cultural, o seu primarismo irredutível. E enquanto isso as igrejas se esvaziam, o materialismo avança nas sendas do desespero humano, a criminalidade individual e coletiva aumenta assustadoramente, os freios da moral se arrebentam ao impacto do erotismo e da alucinação dos tóxicos, a violência dos poderosos contra os inermes toma proporções diluvianas e o cristianismo oficial nada pode fazer de eficaz em favor do mundo, porque se divorciou de suas origens e se enleou precisamente nos interesses conflitivos do mundo. Não pode sequer provar ao homem desesperado que a morte é uma ilusão, porque as provas dessa realidade afetam a rede ilusória da sua dogmática envelhecida. A descoberta científica da antimatéria seria suficiente para estourar todas as estruturas religiosas do cristianismo dominante. Os próprios cientistas se aturdiram com ela e, a princípio, entenderam que havia universos separados de matéria e antimatéria. Mas o avanço das pesquisas mostrou o contrário, que matéria e antimatéria se conjugam em forma de verso e reverso nas estruturas atômicas. A produção de partículas de antimatéria em laboratório e, por fim, a produção de um antiátomo de hélio na URSS, revelaram a possibilidade da existência de universos interpenetrados. Dois universos diferentes, de estruturas contraditórias, podem coexistir num mesmo espaço, sem que um seja normalmente percebido pelo outro. É a prova científica da duplicidade do homem, que em si mesmo, é espírito e matéria, e da duplicidade do mundo, que, como dizia Tales de Mileto, é cheio de deuses. E deuses, no seu tempo, eram espíritos, seres de condição superior à humana. Se num mundo de antimatéria pode existir tudo quanto existe no mundo material, apenas em situações diferentes, e se esse mundo interpenetra o da matéria, torna-se explicável cientificamente a relação do chamado mundo dos mortos com o mundo dos vivos e vice-versa. Jesus ensinou que os mortos ressuscitam e podem comunicar-se com os vivos. E, como costumava fazer, provou essa verdade com a sua própria ressurreição. Mas o corpo ressuscitado de Jesus não tinha as mesmas condições do corpo carnal, embora pudesse aparentá-las. Esse corpo não estava sujeito às leis da matéria, podia aparecer e desaparecer de maneira estranha. O apóstolo Paulo explicaria esse problema na sua epístola aos Coríntios. Temos corpo animal e corpo espiritual, planta-se o corpo animal e ressuscita o espiritual. O corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Mas, como é feito esse corpo e de que elemento? Físicos, biofísicos e biólogos soviéticos, designados oficialmente para realizar pesquisas na Universidade de Kirov, no Cazaquistão, sobre a suposta existência de um corpo energético das plantas, dos animais e do homem, conseguiram provar a existência desse corpo. Graças às famosas câmaras Kirlian, de fotografias através de superfícies materiais imantadas com alta frequência elétrica, viram, fotografaram e filmaram esses corpos energéticos, nos 3 reinos mencionados. Verificaram mais, que esses corpos são constituídos de plasma físico, o 4º estado da matéria, descoberto pelo pesquisador espírita inglês, o físico William Crookes. O corpo bioplásmico é o corpo da vida.
As pesquisas mostraram que no momento da morte o corpo bioplásmico se desprende do corpo material e este se transforma em cadáver. Detectores de pulsações biológicas provaram a continuidade do corpo bioplásmico após a morte física. É claro que essas pesquisas se tornaram perigosas para o Estado soviético, que se apoia na filosofia materialista de Karl Marx. O Estado proibiu a exportação dessa descoberta perigosa e condenou os cientistas que a haviam feito. Mais duas pesquisadoras da Universidade de Prentice Hall, Estados Unidos, já haviam tido acesso ao material das pesquisas e as divulgaram no livro Descobertas Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, já traduzido e publicado no Brasil, pela editora Cultrix, de São Paulo. Cabe agora aos cientistas ocidentais darem prosseguimento a essas pesquisas, o que certamente será feito. A vitória cristã, dentro da própria fortaleza soviética, prova mais uma vez a necessidade urgente da revisão cultural do cristianismo em nosso tempo. Poderão as igrejas do cristianismo oficial impedir o prosseguimento dessas pesquisas? Em nome de quem? De Jesus? A descoberta do corpo bioplásmico e de suas funções vitais e organizadoras reduz o corpo material à condição de um robô biológico. Sem ele, o corpo somático não vive, não funciona. Os cientistas soviéticos se alegraram ao constatar que ele se constitui de um plasma físico, pois isso favorece a concepção materialista do homem. Mas foram forçados a reconhecer que na sua estrutura plásmica existem partículas diferenciadas que não puderam ser reconhecidas. A teoria espírita do corpo espiritual define esse corpo como semimaterial, constituído de energias físicas e energias de natureza extrafísicas ou espirituais. Foi por isso que Kardec recusou-lhe o nome tradicional de corpo espiritual, preferindo chamá-lo de perispírito, que equivale a envoltório do espírito, como o perisperma que envolve as sementes vegetais. Quanto às funções, o corpo bioplásmico se identifica inteiramente com o perispírito, é ele que dá vida ao corpo material, que o organiza segundo o seu modelo próprio, que rege todas as suas funções, mantém o seu equilíbrio orgânico e controla a sua rigidez. Os cientistas soviéticos verificaram a existência, no corpo bioplásmico, de sinais que eles chamaram de hieróglifos luminosos e coloridos, que constituem uma espécie de código da saúde do organismo. Segundo eles, é possível obter-se, no exame desse código, como se faz no exame das correntes elétricas do cérebro, através do eletroencefalograma, as informações sobre o estado geral do organismo, com a previsão de desequilíbrios funcionais e doenças futuras. Disso resulta também a possibilidade de ação curativa através de processos energéticos, o que despertou o interesse dos cientistas pela antiga técnica chinesa da acupuntura. Também a ação da homeopatia e do hipnotismo se torna mais compreensível. Experiências realizadas nos Estados Unidos com animais, para verificar se a existência de força estruturadora, nas diversas regiões controladoras do corpo animal, deram resultados positivos. Pesquisas telepáticas provaram a possibilidade de ação mental, mesmo à distância, sobre disfunções orgânicas e doenças, inclusive infecciosas. As pesquisas parapsicológicas, por sua vez, libertaram a psicologia da sujeição biológica, estabelecendo a distinção entre mente e cérebro. O Ateli Carrington, da Universidade de Cambridge, Inglaterra, formulou a teoria das estruturas psicônicas, segundo a qual a mente não se constitui de matéria, mas átomos extrafísicos a que chamou de psícons. Os professores Pratt e Louise Rini, da Universidade de Dukes, EUA, comprovaram a realidade dos fenômenos θ, de comunicação mediúnica. G.S. Swall, da Universidade de Londres, e Price, da Universidade de Oxford, comprovaram também a existência dessas comunicações. As gravações de vozes em fitas magnéticas, iniciadas na Suíça e hoje em estudo e pesquisa em todo o mundo, completam as provas científicas atuais da sobrevivência após a morte do corpo físico e da possibilidade de comunicações entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo material. Essas aberturas científicas nos levam naturalmente de volta ao culto pneumático das origens cristãs,
à taumaturgia de Jesus e dos apóstolos, aos fenômenos de aparições e transfigurações, como o do Tabor, relatado nos Evangelhos. Todo o quadro dos ensinos e das demonstrações didáticas de Jesus, rejeitado pelos cientistas como produto de antigas superstições, reaparece nas ciências atuais através de processos tecnológicos de obtenção, verificação e controle. O problema da reencarnação tornou-se, também, uma questão científica, até mesmo na URSS, onde se destaca o nome do professor Vladimir Rykov, da Universidade de Moscou. A designação de antimatéria para as energias descobertas fora do campo atômico conhecido estabeleceram a diferenciação metodológica entre dois mundos. Mas a constatação posterior de que essas energias se conjugam com as da matéria, na constituição do universo, restabeleceram a unidade conceitual e efetiva de um mundo só, dividido em campos diferenciados. Com isso, voltamos à teoria helenística de Plotino, sobre as hipóstases de uma realidade universal única, mas diferenciada na sua estruturação. Para Plotino, a realidade se constituía de camadas superpostas ou planos de existência, que vão desde a matéria do nosso mundo até a antimatéria dos planos puramente espirituais. Admitia a reencarnação, como o trânsito constante dos seres através desses planos, e dava aos seres humanos a designação de almas viajoras. A teoria cristã dos três céus, a que Paulo se refere, compara-se à de Plotino. Em todos os tempos, os homens revelaram a percepção intuitiva dessa realidade múltipla, que atualmente as pesquisas científicas atuais estão comprovando de maneira positiva e rigorosa, graças às novas possibilidades de investigação. A antimatéria se apresenta como uma espécie de réplica à matéria. As partículas atômicas, que constituem a matéria, têm suas réplicas em partículas semelhantes e contrárias a elas, como se fossem as suas imagens refletidas num espelho. Por exemplo, o elétron é um dos satélites que giram em torno do núcleo atômico. Essa partícula é dotada de carga negativa. Descobriu-se uma partícula semelhante a ela, mas dotada de carga positiva, a qual se chamou de próton. São consideradas partículas gêmeas ou reflexas. As partículas materiais e as de antimatéria só diferem entre si no tocante à carga, posição e velocidade. O espaço formado pelas partículas de antimatéria constitui um novo espaço, o que levou os físicos a reconhecerem a existência de outro espaço, no qual existe um outro mundo semelhante e contrário ao nosso. Esta é apenas uma explicação elementar, para dar aos leitores pouco informados a respeito à ideia de antimatéria. Esse paralelismo sugeriu a existência de mundos ou universos paralelos no espaço cósmico, pois a produção de antipartículas em laboratório mostrou que o encontro de uma partícula com uma antipartícula resultava na explosão de ambas, que se convertiam em raios gama. Considerou-se impossível a existência simultânea de matéria e antimatéria num mesmo mundo. Mas a continuação das pesquisas modificou essa hipótese inicial. Passou-se a considerar a possibilidade de coexistência de espaços diferenciados, predominando, num deles, a matéria primeira, no outro, a antimatéria. Teríamos, então, os mundos interpenetrados da teoria espírita, com a diferenciação de planos, como nas hipóstases de Plotino ou como na tradição cristã dos céus superpostos. Recentemente os soviéticos anunciaram a produção de um antiátomo de hélio em laboratório. O avanço da física nesse terreno assemelha-se à epopeia da expansão marítima do século XVI e o mundo se alarga na proporção em que os navegadores avançam através dos mares misteriosos, desvendando os seus mistérios e descobrindo outras regiões povoadas. A descoberta do corpo bioplásmico vem completar essa imagem. O perispírito, o corpo espiritual, poderia ser a forma corpórea da humanidade de um mundo de antimatéria. Cristo encarnado era um ser material da nossa condição humana. Cristo desencarnado, em sua ressurreição, um ser espiritual, cujo corpo se assemelhava ao que deixara na terra, mas estruturado ao inverso do outro. A morte não nos aniquila, apenas nos transforma, nos passa de uma forma a outra e de um plano existencial a outro, na dinâmica ainda mal conhecida da realidade em que vivemos.
Todo esse problema, como vimos, ressalta dos ensinos e das demonstrações práticas de Jesus e de Nazaré. Mas só agora os homens estão se tornando capazes de, como Tomé, tocar com os dedos as chagas do seu corpo ressuscitado, em que o corpo morto se reflete como a imagem invertida das partículas atômicas. Como poderiam as igrejas cristãs enfrentar esta hora de transformação de um novo mundo, sob a carga mágica e mitológica dos seus dogmas e sacramentos? A grandeza conceitual do cristianismo do Cristo não cabe no diminuto espaço das mentes atulhadas de resíduos mágicos e míticos. Temos de fazer, com urgência, a revisão de nossas posições cristãs. Os astronautas já avançam no espaço cósmico, os cientistas mergulham sem escafandro nas profundezas do poço da verdade, dispostos a trazê-la nua e pura à superfície do planeta, calcinado pelo fogo da mentira, da ambição e da impiedade. Esta é uma hora de reflexão, entre as imagens refletidas nos espelhos da história. Fim.